Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bom. E Gino Carneiro diz que não acrescenta e não retira a sua pretensão de liderar o MPLA em 2027. O mesmo ficou com medo de comentar os posicionamentos e ataque de João Lourenço ao general Dino Matros. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é muito essencial. E queria saber suas opiniões, que isso nos ajuda bastante, porque só se conseguirmos derrubar todos esses marimbondos que andaram aí a roubar o dinheiro público. E o Eri, isso nos ajuda mesmo muito, tá entendendo? Tanto Gino Carneiro, tanto Nando, tá, todos eles. E o Eri, divulga aqui a sua marca, faça como a Rosas Business Corporation. Então, desde já, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. General Gino Carneiro, né, veio a público dizer basicamente que não acrescenta e nem retira nada o que disse sobre a sua pretensão de liderar o MPLA em 2027. Tá entendendo? E o mesmo ainda esquivou-se. Ficou com medo de comentar os posicionamentos de João Lourenço, né, aos ataques ao general Dino Matros, né? É basicamente isso. E também sobre os jovens, entre outros. Sim, família. Olha, o general e político Gino Carneiro disse na quarta-feira, dia 28, que não acrescenta e não retira sua pretensão de liderar o MPLA e, consequentemente, o Estado angolano. Em breves declarações à rádio do Correio da Quianda, o antigo ministro e governador de Luanda comentou ainda o comunicado de imprensa da UNITA sobre as declarações do presidente do MPLA na última segunda-feira. Em relação ao maior partido da oposição, Gino Carneiro escreveu na sua conta no Facebook que foi José Ndele, então o representante da UNITA, e John Eduardo Pinocchi, da FNLA, que abandonaram o colégio presidencial. Quanto aos pronunciamentos de João Lourenço sobre a preparação da juventude para assumir cargos no partido e no Estado, e Gino Carneiro negou comentar. É o ideal do presidente da República e eu não vou comentar. Olha, vamos ouvir aqui o que ele mesmo disse. Ok, let's get it. Não, eu só tratei de clarificar aquilo que a UNITA escreveu no seu comunicado, porque na verdade o que eles escreveram não é verdade, é mentira. Portanto, para quem como nós viveu os momentos áureos de 1975, sabe perfeitamente o que aconteceu. O que eu escrevi é o que é verdade. O presidente da República, João Lourenço, falou de apostar a juventude ao ponto de estar em condições de liderar o partido e a República. Quer comentar? Não, é opinião do presidente da República, portanto não vou comentar. Mesmo assim ainda pensa ponderar e concorrer às eleições gerais? Ou no partido? O que eu disse há meses, não acrescento nem retiro. Face a isso, quem veio a público peitar o Gino Carneiro, né, dizer o seguinte: é imperioso que o general Gino Carneiro se posicione sobre as declarações de João Lourenço, foi o Smith Chicote, que veio a público simplesmente dizer isso aqui. Vamos lá ouvir. Let's seguir. A recente reunião entre o presidente do MPLA e os umgraus ex-secretários dos comitês de ação do partido no poder, que em condições normais teria servido para, dentre várias questões, abordar aos níveis de operacionalidade dos órgãos intermédios e de base do partido dos camaradas ao mais alto nível, acabou por, de modo prévio e minuciosamente planeado por J. Lourenço e sua entourage, para levantar bastante poeira fora de época em torno da sucessão presidencial no seio do MPLA, por outro lado para lançar-se a isca a jovens ávidos por liderar o MPLA, a contragosto de João Lourenço, e sobretudo para amordaçar e estrangular publicamente os legítimos interesses do general Gino Carneiro em concorrer ao cargo de presidente do MPLA. 2. É mais do que evidente que a essa altura João Lourenço, feito motorista que pisca à direita mas curva para a esquerda, em pânico e desespero total, pretendendo manter-se no poder, ou na pior das hipóteses continuar a manter significativa influência sobre quem lhe venha substituir, está a correr simultaneamente em duas direções, assente essencialmente em tentar, mesmo que no limite, rever a CRA, dando lugar a um cenário constitucional que lhe permita concorrer a um terceiro mandato, ainda que num hipotético cenário em que J. Lourenço venha a concorrer ao cargo de um grão-ministro, resultante de um novo figurino constitucional, com plenos poderes de chefia do governo. Asterisco para os menos atentos, uma das provas mais claras e inequívocas no sentido acima descrito avulta da recente aprovação da Lei sobre o Vandalismo, contendo molduras penais absurdas, intimidatórias e inconstitucionais que mais não serve senão para cortar e aquilar em situações in extremis o direito à manifestação, inibindo deste modo eventuais tumultos durante os debates voltados à revisão da CRA, bem como um eventual levantamento popular resultante de uma revisão bem-sucedida. B. E por outro lado,
face às mais variadas nuances negativas, desde estatutária, constitucional bem como voltadas à falta de maioria suficiente para orientar o grupo parlamentar do MPLA a rever a CRA, J. Lourenço. Face ao tempo que já lhe começa a roer os calcanhares, tenta a qualquer custo escolher a dedo um futuro substituto nas hostes do MPLA que lhe salvaguarda ao máximo os seus interesses e que acima de tudo não lhe persiga sem tréguas, tal como tem vindo a fazer com Eduardo dos Santos, em Memória, e sua família, sendo certo que para J. Lourenço o candidato de sua escolha deve concorrer sozinho, isto é, sem que haja outras candidaturas, pois sabe de antemão que num hipotético cenário com múltiplas candidaturas, a qualquer candidato por si escolhido a dedo ser-lhe dado o famoso golpe da misericórdia pelos congressistas, grande parte dos quais ávidos em ver Lourenço pelas costas, quanto antes, sendo copiosamente derrotado nas urnas, a exemplo do que ocorreu recentemente no seio da Frelimo, em Moçambique, em que Roque Silva, candidato do presidente cessante, foi cilindrado por Daniel Chapo. Acusações e animosidades entre Lourenço e Dino Matros não passa de estratégia pró-Nandó. 3. Depois de há pouco menos de 3 meses, após uma reunião entre J. Lourenço e Nandó, ganhar corpo nas redes sociais a informação segundo a qual Lourenço teria pedido a Fernando da Piedade Dias dos Santos para que este lhe substituísse à frente dos destinos do MPLA. Hoje, numa virada atípica, surgem informações segundo as quais Nandó, Dino Matros e alguns mais velhos do partido estariam a conspirar contra J. Lourenço, um facto que mais não serve para legitimar um pseudo-afastamento de J. Lourenço a Nandó, pois Nandó foi convidado, e continuará a ser o candidato escolhido a dedo pelo seu cunhado J. Lourenço para substituí-lo, caso a intentona de rever a CRA caia definitivamente por terra. J. Lourenço, melhor do que ninguém sabe que num congresso com múltiplas candidaturas, o candidato por si apoiado à liderança do MPLA é batido nas urnas, não passaria por significar a continuidade das desastrosas ações do presidente cessante, daí que se precisava que de modo famigerado se dissocia-se Nandó, o candidato escolhido, da figura de J. Lourenço. 4. Mais do que pautar por um estado de inação, a essa altura é de todo necessário que o general Higino Carneiro se posicione, porque não restam dúvidas de que dentre os putativos candidatos, ainda que num cenário com múltiplas candidaturas, HC é visível e destacadamente o candidato com maior traquejo, histórico e créditos reconhecidos, por inerência deste facto o candidato ideal e sobretudo capaz de voltar a congregar a grande família MPLA, resgatar a mística do MPLA, recolocar Angola no trilho do desenvolvimento, bem como servir de ponto de equilíbrio voltado a uma premente transição geracional no seio do partido. Grosso modo, Higino Carneiro melhor do que ninguém devia reconhecer em si mesmo valências curriculares que lhes são por todos publicamente reconhecidas, devia conhecer o seu real valor e capital, que jogam a essa altura claramente a seu favor porque ao fim e ao cabo verdade seja dita, num hipotético choque direto, J. Lourenço, na reta final do mandato, partidário e presidencial, teria muito mais, se não mesmo tudo a perder, ante um general Higino Carneiro que nada tem agora, nem teria lá mais pela frente a perder. J. Lourenço, se for prudente, saberá que não é prudente cutucar, esticar tanta corda contra Higino, pois em política nada é garantido até que se concretize. E se o Higino se fizesse eleger presidente mesmo que a contragosto de J. Lourenço? Semita de Baixo Chicote, reflexão política da semana, 29/08/24, Portambuim. J. Privado, o que tens a dizer? Olha, faço das palavras do Smith Chicote as minhas, porque é importante que o general Higino Carneiro venha a público comentar. Tá entendendo? Afinal de contas, o MPLA é livre. Nós somos livres em Angola, afinal de contas, nem não? Nem isso que vocês andam a pregar desde 75. Tá entendendo? Por que tá com medo? Tá com medo de represália, né? Tá com medo das notícias aí na internet, né? Dos próprios militantes do MPLA, né? Porque quem tá trazendo essas notícias a criticar os próprios dirigentes do MPLA são os militantes do MPLA. Tá entendendo? Sim, só se identificam como militante do MPLA, entre outros. Infelizmente. Tá entendendo? É basicamente isso. E o que parece que o Higino Carneiro não quer treta com o João Lourenço. Ele só fala, olha, vou concorrer no mambo e não quero confusão com ninguém. E é isso que está a parecer. É isso que pareceu-me, tá entendendo? É basicamente isso. De qualquer forma, posicione-se, ok? Tamo junto, J. Privado na casa. One love, Deus abençoe Angola e os todos angolanos. E é isso. Tamo juntos, one love.